Bom, pessoal, estou aqui entrando ao vivo já na sequência de lives da Abracrim Nacional. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Minager, sou presidente da Abracrim no Rio de Janeiro, secretário-geral da Abracrim Nacional. A proposta das lives da Abracrim é justamente fomentar e aproximar a teoria da prática. Então, nós estamos fazendo uma sequência de lives que envolve pessoas de todos os âmbitos de atuação do judiciário, desde a academia, apenas da parte teórica, como também da prática da advocacia, da magistratura, do Ministério Público, e assim nós vamos caminhando na tentativa de tentar trazer, nesse período de pandemia, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de debate, discussão no que a gente tem trabalhado e tem vivido, né? Daqui a pouco o doutor Eduardo Galhardo vai entrar aqui ao vivo. Nós fizemos um teste hoje, ele não está acostumado. Para quem não conhece, o Galhardo, ele é juiz de direito no Chile, ele é titular de uma das varas do Juízo das Garantias. O Galhardo é o primeiro cara que eu tive contato, tanto teórico quanto prático, do que significa o juiz das garantias. Então, ele trouxe uma visão extremamente prática, sem abandonar a teoria, e ali ele foi trazendo como que funciona, como que foi a implementação, como que foi todo o contexto de implantação da nova sistemática processual em todo o país do Chile. Hoje ele fica no Centro de Justiça em Santiago, atua especificamente, como eu disse, como competente da vara de juiz das garantias, e ele traz toda uma visão prática do que é possível fazer. É extremamente possível, tanto do ponto de vista prático, como do ponto de vista teórico, como do ponto de vista político. O juiz das garantias é uma realidade mundial, e que apenas o Brasil, para vocês terem noção, na América Latina, que ainda é resistente com a implementação do juiz das garantias. Então, aqui nós temos toda essa situação complexa de, ao final de 2019, especificamente no dia 24 de dezembro, ser editada a Lei 13.964, que implementou o juiz das garantias, e por conta de uma série de situações, contratempos e atropelos, a parte especificamente sobre o juiz das garantias está suspensa, né? Em uma decisão liminar proferida pelo então, em exercício da presidência do Supremo Tribunal, o ministro Luiz Fux. Ele suspendeu, convocou algumas audiências públicas que estavam marcadas agora para esse período da pandemia, foram suspensas, né? Eu ia participar junto com o professor Auri Lopes Júnior como representante da Abracrim, mas infelizmente, com toda essa situação de pandemia que mundialmente estamos vivendo, não pude falar. O professor Galhardo está entrando aqui, vou convidá-lo, e ele a nossa live entrevistando o nosso então entrevistado. Então, assim, eu queria fazer essa apresentação, essa introdução. Professor Galhardo, me ouve? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, ótimo. Que bom, eu estava aqui fazendo uma apresentação para as pessoas que estão participando já, dizendo um pouco sobre o tema, e para quem, assim, eu vou fazer Aqui eu sou só um mediador e provocador, tá, Galhardo? Na verdade, a estrela da live é você. Eu sei que todos nós estamos vivendo essa novidade desse mundo digital, né? E nós optamos em fazer pelo Instagram, Galhardo, porque o Instagram ele não tem limite de participantes. Então, assim, nós podemos ter infinitamente pessoas participando. Elas não podem falar, mas elas podem escrever, elas vão mandando perguntas, eu vou anotando, eu vou te passando. Nós temos 1 hora para poder trabalhar o assunto. Então, eu vou fazer a sua apresentação. Como eu já vinha falando aqui com o pessoal, o Galhardo quantos anos você é juiz do Chile, Galhardo? Comecei em 2001, quase 20 anos. Quase 20 anos de magistratura. E como juiz das garantias, como competente da juiz da garantia, há quanto tempo? A vida toda. Então, sempre participou ali da competência no juiz das garantias, certo?
Então, Isso. assim, galera, para quem não lhe conhece, eu vou apresentar. O meu primeiro contato com o Galhardo foi em 2016, como quando alguns professores aqui do Chile, aqui do Brasil, de todo o canto do Brasil, fomos para o Chile conhecer, estudar como que foi a implementação do sistema adversarial acusatório, como que funcionava a sistemática dos juízes das garantias e tudo mais. E lá, em sala de aula, conheci o Eduardo Galhardo e depois, no dia seguinte, fomos a campo assistir as audiências na prática, como funcionava, tanto no juízo garantia como no juízo oral. E assim tivemos uma experiência muito boa, satisfatória, com o Chile, que é aqui ao lado, né? Países da América Latina que estão evoluindo, progredindo no processo penal. Infelizmente, aqui no Brasil, nós ainda estamos atrasados. O Galhardo sabe muito bem disso. Para quem não conhece o Galhardo, ele é o chileno mais carioca que existe. Toda vez que ele está no Brasil, ele está aqui no Rio de Janeiro. E o Galhardo fala português muito bem. Então, o pessoal que está assistindo não vai ter dificuldade em compreender o que o Galhardo tem para falar. E assim, Galhardo, já queria te provocar e passar a fala para você no seguinte sentido. Final de 2019, foi editada uma lei aqui no Brasil em que implementava o juízo das garantias. Muito bem. Pulando a problemática política e tal, isso foi suspenso. E aí foram marcadas audiências públicas para que pudéssemos falar pró e contra. E aqui nós temos uma questão, uma polarização tal qual temos na política, né? Nós temos pessoas extremamente favoráveis ao juízo das garantias e nós temos uma outra parcela, em especial do próprio judiciário, do Ministério Público, completamente contra o juízo das garantias. Bom, o que eu quero te provocar? O que pode contribuir, o que o juízo das garantias pode contribuir para um Estado democrático de direito, para um processo penal democrático? Olha, eu diria o seguinte, para começar isso aí, se escuta bem? Perfeitamente. Para começar, essa questão da polarização que você descreve, eu acho estranha, porque uma das características que nós tivemos aqui no Chile na reforma ao processo penal, já há mais de 20 anos, foi um consenso político entre os setores progressistas, liberais, preocupados pelos direitos fundamentais, e também os setores mais conservadores, antiliberais, que estavam mais preocupados pela eficiência da perseguição criminal. Então, isso tem a ver com o diagnóstico do sistema inquisitivo. O sistema inquisitivo é ruim para todo mundo. É um desastre para os direitos fundamentais, mas também é um desastre para quem quer levar a segurança pública a sério. Em consequência, não tem justificação aquela polarização. É perfeitamente compatível um processo penal garantista que respeita os direitos dos suspeitos com um processo penal que garante uma persecução criminal eficiente e com objetivos claros. Eu acho que a essência dos juízes das garantias é fundamental para conservar o devido processo na fase de investigação e no julgamento. Por quê? Se vocês analisam hoje o julgamento nos países que não têm modelo acusatório, no caso nosso é trifásico, fase de investigação, fase de preparação do juízo, execução de provas, enfim, que é do juiz das garantias, e o julgamento perante o colegiado. Quando vocês não têm juiz das garantias separado do julgador, quer dizer, quando existe aquilo do juiz prevento, afinal, o que acontece é que o cidadão é julgado não por um juiz imparcial, mas por um juiz que conhece absolutamente tudo sobre o processo que ele tem que julgar. Eu acho que isso tem a ver com uma questão fundamental. Nós estamos acostumados a pensar que o processo acusatório é a separação funcional entre acusação, Ministério Público e julgamento. Isso é certo, mas tem outra separação, e o juiz das garantias tem a ver com isso, que é igualmente importante, que é a separação entre o juiz de controle da investigação, que limita a polícia, o Ministério Público, o juiz das garantias, do juiz que julga o cidadão. Aquele que está da edição de absolvição ou de
do uso físico dos autos da investigação, das pastas, dos relatórios, no juízo, o que acaba acontecendo é que você é julgado por um juiz que já te condenou. Se eu... Galhardo, acho que a internet está ruim. Tá rodando a sua internet aqui. Acho que a sua internet está um pouco falha. Você está me ouvindo? Na fase de investigação e para garantir que ele vai ser julgado sem informação da fase da investigação. Isso é essencial. Com a instituição do juiz prevento, isso é impossível. Afinal, você é julgado em base a um inquérito, em base a são efetivamente produzidas pelas partes no juízo. Aliás, quando o juiz da fase de investigação, o juiz instrutor, é o mesmo juiz que vai julgar o investigado, ele tem motivações. Porque se eu vou te julgar, Tiago, naturalmente eu vou querer ter a maior quantidade de informação possível, né? Para te julgar bem. E se o Ministério Público não está fazendo o seu trabalho bem, então eu vou ajudar o Ministério Público. Perdo a minha imparcialidade. Por isso, estruturalmente, o devido processo não começa só com o julgamento. Começa desde o primeiro ato de persecução criminal. E isso exige um juiz imparcial, separado do julgador. Pois é, aqui no Brasil, nós temos uma problemática que é o seguinte. Primeiro, eu vou te dizer algumas manifestações do próprio setor da magistratura. Uma delas foi, o juiz das garantias considera previamente que o juiz que vai julgar já seria parcial. Eu não vejo dessa forma. Não tem como você parar para pensar e falar o seguinte, eu não estou presumindo que o juiz será parcial. Então, na verdade, o que nós estamos tentando é fazer com que diminuamos a possibilidade de um juiz ser considerado parcial. Não, está conseguindo ouvir? Está conseguindo ouvir? Galera, eu vou reiniciar. Eu vou reiniciar. Eu vou reiniciar. Tudo bem. Tá bom? Vou reiniciar aqui. Não, tá. Tá conseguindo ouvir agora? Consegue ouvir? Agora sim. Você conseguiu ouvir a minha resposta? Essa última não. O que eu queria colocar é o seguinte, vamos lá. Aqui nós temos uma parcela da magistratura, do próprio do setor judiciário, que diz que o juiz das garantias é considerar previamente, de forma antecipada, que o juiz que vai julgar será parcial. Você concorda com essa afirmação? Não, isso não pelo contrário. A imparcialidade do juiz que vai julgar epistemologicamente supõe uma questão central, que o julgador é ignorante. Só imparcial quem julga ignorantemente ao cidadão. O juiz prevento, o juiz da fase de investigação, se ele for julgar, ele não é ignorante. Agora, se alguém achar que pode interferir, atuar na fase de investigação, conhecer os autos, os relatórios da polícia, decretar medidas cautelares e depois julgar imparcialmente aquele cidadão, eu acho que a única justificação para essa crença é o mito quase religioso da Inquisição, que acredita na superioridade moral do juiz profissional. E isso é absurdo. O juiz é um ser humano como qualquer um. E, entanto, o ser humano ele tem prejuízos, e se ele conhece o que ele tem que decidir antes do juízo, naturalmente ele não pode ser imparcial. Só com aquela fé quase católica da Inquisição, eu posso acreditar que esse cara vai me julgar imparcialmente.
Perfeito. Muito bem. Eu vou te fazer uma pergunta agora, eu vou te dizer como que é aqui, eu queria que você explicasse para quem está assistindo como que é aí e o que você acha sobre esse modelo adotado aqui no Brasil. Nós temos um modelo de investigação onde a polícia, ela faz o inquérito policial, remete ao Ministério Público, a fiscalia, e o Ministério Público oferece a denúncia, instaurando o processo. Porém, esse inquérito, a sua carpeta, o nosso inquérito, aqui no nosso processo penal, ele acompanha a denúncia e fica acoplado ao processo. Então, aqui nós temos no momento em que o juiz vai julgar, vai sentenciar, ele tem acesso a todo o conteúdo do inquérito, da carpeta, porque ela está acoplada, apenso, ao processo. Como que funciona aí? O que você acha sobre essa nossa sistemática? Não, é o que eu estava falando, né? Se quem vai julgar, tanto faz ser o mesmo juiz da fase de investigação ou é outro juiz, pode ser até um júri, né? Tanto faz. Mas se quem vai julgar tem acesso físico ao material da fase prévia de investigação, de inquérito, enfim, é impossível pensar que esse cidadão vai ser julgado em base às provas. Se eu posso ler um inquérito, como que eu vou julgar só ouvindo a testemunha que está no juízo? Eu tenho informação prévia, por isso o mito que ninguém é condenado em base no inquérito. Se você tem acesso ao inquérito fisicamente, é impossível tirar um inquérito da sua cabeça. E isso é muito grave, porque afinal, se você não separa, não tira fisicamente os autos, os relatórios da fase de investigação do juízo, e não proíbe os juízes lerem, verem fisicamente aquilo, o que acontece, afinal, é que as violações de direitos fundamentais na fase do inquérito e na fase de investigação não têm solução. Se você, por exemplo, falou com o réu e conseguiu que ele confessasse ou desse informação sem o direito para ficar calado, isso vai ficar no relatório. Isso vai ficar. Se eu conheço isso depois, tanto faz que no juízo alguém possa excluir aquela evidência. Ainda assim, ele já se declarou culpável. E eu não posso tirar isso da minha cabeça. Insisto, isso tem a ver com a ideia de que o juiz é moralmente e epistemicamente um super-homem. E isso não funciona assim. A outra coisa é que, se você tem os autos do inquérito, enfim, no juízo, na verdade, não tem juízo. Epistemicamente, a ideia do juízo oral significa que toda decisão do tribunal, do julgador, é baseada única e exclusivamente nas provas produzidas no juízo. E não entra nada da fase prévia, do inquérito, da investigação, enfim. Se 10 testemunhas falaram que viram você entrando na loja com a faca, assaltando os clientes, falaram isso no inquérito, se essas testemunhas não falam, não estão no juízo, essa informação não existe, porque o julgador não vai conhecer aquela informação do inquérito. E tem outra coisa também que eu acho que é um problema estrutural de alguns modelos de investigação na Latinoamérica, e modestamente eu acho que é o caso brasileiro, que é a mesma a instituição do inquérito. No modelo acusatório, com controle efetivo do poder do Estado, desde o começo da investigação criminal, não pode existir inquérito. Idealmente, eu acho que a polícia não deveria ter autonomia para investigar. Tudo que a polícia faz deveria ser dirigido pelo Ministério Público, que é, finalmente, o titular da ação penal. Porque é muito difícil resolver ou reverter os erros, os abusos da polícia se não tem controle desde o primeiro momento. Isso tem a ver com outra questão, a ideia de processo. Processo não começa com a denúncia depois. Processo é desde o primeiro momento em que o Estado está pretendendo investigar criminalmente um cidadão. Para mim, a audiência de custódia é processo. Para mim, a solicitação de grampo telefônico do Ministério Público é processo. Tudo isso processo, e isso permite entender
que esse cidadão tem direitos fundamentais desde o começo. Muito bem, Galhardo. O que eu queria te provocar para você me dizer? Aqui no Brasil, surgiram muitos comentários e posicionamentos maldosos dizendo que nós estávamos querendo implementar um juiz defensor do acusado. Esses são alguns argumentos utilizados por uma parcela do Ministério Público, alguns promotores já se manifestaram assim, e dizem que vocês estão querendo criar agora um juiz defensor que vai proteger o acusado, que vai defender o acusado. Muito bem. Por conta disso, eu queria que você explicasse, em uma audiência no juízo das garantias, qual a sua função? O que você faz em uma audiência? Então, assim, eu fui preso, estou lá em flagrante delito, fui preso em flagrante delito cometendo um roubo. E aí eu sou levado, em quanto tempo eu sou levado para a audiência do juiz das garantias, e o que você faz nessa audiência? Bom, nesse caso, que é uma típica audiência de custódia, pode acontecer muitas coisas. A primeira questão é que, se você é preso em flagrante por um roubo, tanto faz, o Ministério Público tem 24 horas para levar esse cidadão perante o juiz das garantias. E aí você tem audiência de custódia. A primeira coisa que o juiz faz, além das formalidades, o nome do cara, é controlar que a polícia tenha respeitado as garantias dele. Se foram lidos os direitos, se ele não foi batido ou torturado, se ele não foi ameaçado, se ele entende e conhece as razões pelas quais ele foi preso, enfim. E segundo, é o controle da legalidade da detenção. Quer dizer, o promotor deve explicar ao juiz por que esse cidadão está preso. Porque a situação normal na vida de uma pessoa é a liberdade, né? Em consequência, quando e aí o juiz controla a legalidade da detenção. Dependendo se tem ou não os pressupostos de uma hipótese de flagrância, a detenção vai ser declarada legal ou ilegal. Se é declarada ilegal, isso vai ter consequências, que é o que nós chamamos a inutilizabilidade. Quer dizer, tudo aquilo que foi obtido ilegalmente com violação de direitos fundamentais não pode ser utilizado para justificar nenhuma restrição de direitos fundamentais, desde a prisão preventiva até a sentença de condena 6 meses depois, né? Aí tem exclusão de prova e tudo isso. Depois do controle da detenção, tem o que a gente chama a formalização da investigação, que é muito importante porque isso não existe no Brasil, que é um pouco parecido à denúncia. Mas aqui é fundamental porque a formalização é uma exigência fundamental para discutir medidas cautelares. Prisão preventiva, proibição de sair do país, tanto faz. Você não pode ficar com nenhuma restrição à sua liberdade de movimento sem formalização. O equivalente um pouco à denúncia, que é uma imputação de fatos, só de fatos, com uma qualificação jurídica que o Ministério Público propõe. Só uma vez que você é formalizado, aí nós podemos discutir, se for necessário, medidas cautelares. E quando o promotor pede as medidas cautelares, ele tem que justificar, com aparência de bom direito, os pressupostos materiais das medidas cautelares, a necessidade de cautela, perigo de fuga, enfim. E o defensor faz o trabalho dele, né? E quem vai ouvir tudo isso é o juiz. E ele tem que decidir com uma decisão fundamentada nos fatos do caso e na legislação aplicável. E depois, quando o sujeito já fica, por exemplo, em prisão preventiva, um crime grave, um homicídio, um feminicídio, enfim, a discussão tem a ver com o prazo de investigação. Por exemplo, se o cara fica preso num crime flagrante, normalmente o prazo de investigação vão ser 20, 30, 60 dias, porque ele está preso, então tem que avançar rápido, né? Mas pode acontecer outras coisas. Na mesma audiência, o Ministério Público pode formalizar, não pedir cautelares e, por exemplo, manifestar uma saída alternativa, uma suspensão condicional do procedimento,
por exemplo, em violência doméstica, ele não vai para ser julgado, não vai ser condenado, mas ele se compromete por 6 meses não ficar perto da vítima e se submeter a um tratamento para alcoólatras, por exemplo. Tem muitas alternativas estratégicas, mas o essencial da primeira audiência é o controle da legalidade da detenção para determinar se as evidências que o Ministério Público possa usar naquele dia e, mais na frente, as provas para acusação são legais ou ilegais. Muito bem, então deixa eu te fazer uma pergunta. Então, da forma que você explicou, não existe a possibilidade de ter uma investigação sem conhecimento do juiz das garantias. Desculpa? Não existe? Você falou, é possível ter uma investigação onde o juiz das garantias não sabe dessa investigação? É possível. Eu estava falando do exemplo da prisão em flagrante, que a investigação vai começar com a prisão, né? Mas nas investigações, por exemplo, complexas, mais sofisticadas, por exemplo, lavado de ativos, corrupção, crime organizado, enfim, uma pessoa pode ficar investigada há meses, ou até anos, sem que o juiz saiba. Quando é importante, constitucionalmente, que o juiz saiba que você está sendo investigado? Quando o promotor, quando o Estado pretende afetar seus direitos fundamentais. Se você está sendo investigado, por exemplo, por tráfico de drogas, e tem um policial olhando na rua, onde você vende drogas, na praça, onde todo mundo está se movimentando, isso não afeta direitos fundamentais. Você está num espaço público, a polícia não está te interrogando, enfim. Se, por exemplo, com essa informação o Ministério Público quer entrar na sua casa, ou quer um grampo telefônico, ou quer a quebra do sigilo bancário para saber se você está recebendo muito dinheiro, enfim, então aí eu tenho que ficar sabendo. E aí eles têm que pedir a permissão do juiz das garantias para aquilo que a gente chama medidas de intrusão. Por exemplo, um grampo telefônico. Agora, tem uma coisa curiosa. É possível que você fique sabendo que estão te investigando. Alguém, olha, Thiago, eu fui citado pelo promotor Galhardo e ele me perguntou se você vendia drogas na faculdade. Eu estou te contando porque você é meu amigo, tá? Então aí você vai saber que está sendo investigado. Você aí tem direito para pedir ao juiz das garantias que fixe uma audiência na qual o Ministério Público vai ter que responder: sim, eu estou investigando o Thiago e esses são os fatos. Inclusive, eu posso impor um prazo ao promotor para te formalizar a investigação para você poder se defender. Afinal, isso tem a ver com o direito de defesa. Mas o conhecimento do juiz, basicamente, é fundamental quando o Estado quer afetar direitos fundamentais. É muito interessante você falar isso pelo seguinte: aqui no Brasil, nós temos ainda uma estrutura de inquérito policial que ela é sigilosa. Para ter acesso ao inquérito policial, o delegado ele me nega, não permite. Eu tenho que entrar com um remédio constitucional, um mandado de segurança, para que um juiz determine, e mesmo assim ainda encontramos dificuldade para que o delegado nos informe se nós estamos sendo investigados ou não, e não fornece os elementos. Se o delegado de polícia não quiser fornecer o conteúdo do inquérito, ele não fornece. Muito bem. E foi bom você colocar isso pelo seguinte: então hoje, no Chile, o juiz das garantias ele é o responsável por este controle, certo? Isso. Muito bem, aí vem a minha pergunta na sequência. Quais são os outros... É um controle horizontal. Você é advogado defensor do réu, você pode ter razões estratégicas para o juiz não ficar sabendo que seu cliente está sendo investigado, por exemplo. É uma decisão estratégica. Eu entendi. A minha pergunta vem na sequência agora é a seguinte: quais são os atos de competência, porque a gente falou aqui de uma prisão em flagrante, de uma audiência de custódia e a formalização da investigação. Além disso, quais são os atos que são de competência do juiz das garantias? Por exemplo, pedido de prisão preventiva,
pedido de proibição de locomoção para fora do país. Isso tudo vai até você? Até que momento? Até qual o teu último ato no processo? Quais são os seus atos a serem praticados e onde termina a sua competência? Tudo é a minha competência até a etapa fase anterior ao julgamento. Nós distinguimos dois tipos de investigações criminais: judicializadas e não judicializadas. Não judicializadas é você está sendo investigado e como ninguém quer afetar seus direitos fundamentais, o juiz não tem ideia. As judicializadas são aquelas na qual o promotor pediu, manifestou ao juiz alguma medida de intrusão, um grampo telefônico, por exemplo, ou você já foi formalizado, foi imputado de fatos, está com medidas cautelares, enfim. Desde o começo da investigação. Tudo que acontece aí é competência do juiz das garantias. Tudo. E praticamente tudo se decide em audiências orais contraditórias, com o defensor, com o promotor, o réu, enfim. Praticamente tudo. Pode ser qualquer coisa, não é só as questões óbvias de prisão preventiva, de audiência de custódia, de formalização de investigação. Às vezes são as questões mais que a gente nem imaginou quando o processo começou que a gente ia decidir aquelas coisas. Por exemplo, que o advogado defensor possa conhecer o historial da vida funcionária do policial que está investigando o caso. Não sei se você pode fazer isso lá no Brasil, mas, por exemplo, o policial que está investigando o meu cliente, eu fiquei sabendo, por exemplo, que ele já foi administrativamente sancionado ou repreendido algumas vezes por maltratar os presos ou por mentir, enfim. Então, a credibilidade de uma testemunha importante do Ministério Público deve ser derrotada antecipadamente. Então, se o promotor não quer me dar essa informação, eu peço audiência perante o juiz das garantias. E o juiz, finalmente, é quem decide. Depois ele também entra na fase intermédia, que nós chamamos, que é toda a fase do controle. Eu falava que o processo é trifásico. Tem a formalização, depois acaba a investigação, tem a acusação. Não é só denúncia, são dois atos, formalização e acusação e sentença. Isso é muito importante, porque aí se concretiza o princípio de correlatividade, de congruência entre os fatos da imputação inicial, os fatos da acusação e os fatos da sentença condenatória. Que isso concretiza o direito de defesa. Eu só me defendo de fatos e eu conheço quais são esses fatos. Então, na fase intermédia, depois da acusação, a função do juiz é um pouco diferente do juiz das garantias, que é o controle de legalidade e admissibilidade das provas. Essa é a etapa da declaração de provas ilícitas, por vulneração de direitos fundamentais. E aí tem todos aqueles debates sofisticados, se você entrou na casa do réu sem autorização do juiz, mas essa evidência foi obtida por outros meios e a fonte independente, enfim. Aí toda essa discussão é na fase intermédia, onde a gente discute a legalidade das provas, a pertinência das provas, não sei se existe esse termo no Brasil, a pertinência das provas, a relevância das provas, a admissibilidade das provas do Ministério Público e também das provas da defesa. Quando isso acaba, a gente faz o que se chama o auto de apertura do juiz oral, que é uma decisão judicial muito específica, só com os fatos da acusação do promotor e as provas das partes, as provas do promotor e as provas da defesa. É um papel, 3, 4 folhas, não é mais que isso. Essa é a única informação que os julgadores no juiz oral vão ter. Os fatos da acusação, que eles devem conhecer porque é o jeito de manter o princípio de correlatividade, e as provas, para que ninguém proponha provas que não foram controladas pelo juiz das garantias. Basicamente é isso. É interessante que, se eu for comparar com o processo penal brasileiro, a nossa sistemática é muito diferente. Por exemplo, nós terminamos a investigação, o processo inicia com a denúncia e começa a produção de provas. E não existe um controle prévio daquilo que vai ser produzido de prova. Do jeito que a prova vem, ela tem que ser impugnada posteriormente. Então aí você está dizendo o seguinte: no Chile,
existe um contraditório prévio à produção probatória. Então, o contraditório, porque assim, uma coisa que eu sustento há muito tempo, que o contraditório é muito mais do que dizer, contrapor o que foi dito. E aí, pelo que você está passando, o contraditório ele vai desde a propositura da prova. Tipo, eu quero ouvir uma testemunha, eu já posso impugnar, não é isso? Exatamente. E se você se dar bem com a sua impugnação, essa testemunha não vai ser ouvida no juízo. Muito bem. O que eu queria te perguntar agora, dando sequência nessa sua lógica? Então, no Chile você tem a fase preliminar, que é a fase de investigação, certo? Você tem a fase intermediária, que é a fase de organização das provas a serem produzidas, né, admissibilidade ou inadmissibilidade, e aí você vem para o juiz oral. O juiz que vai para o juiz oral é o mesmo que você, por exemplo, quando você faz as garantias, você vai para o oral, e se não, você já adiantou que não, mas esse juiz oral, o que ele tem de informação prévia sobre o processo que ele vai julgar? Praticamente nada. Ele tem o mínimo indispensável para poder julgar, que é a acusação escrita do Ministério Público. Por exemplo, o promotor acusa o Tiago Minagê que o dia 15 de novembro ele entrou com a arma calibre 38 numa loja americana em Copacabana e ameaçou as pessoas e saiu embora correndo numa bicicleta ou num carro marca placa XX AG Zeta 7 Peugeot e foi posteriormente detida. Esses fatos são do delito de roubo com coação, etc. E a pena que o Ministério Público está pedindo e as provas do promotor. Minhas provas são Eduardo Galhardo, testemunha, que foi o policial da prisão em flagrante, fulano, que é o dono dos objetos roubados, a testemunha, que é uma moça que estava trabalhando no Bob da frente, enfim, que viu tudo, só isso. E as provas da defesa. Isso é a única coisa que eles têm. Eles não conhecem, não sabem o que as testemunhas falaram na fase de investigação, eles não conhecem os relatórios da polícia, eles não conhecem as circunstâncias fáticas da detenção ou da prisão em flagrante, eles não conhecem nada, eles só têm aquela folhinha com a acusação e com as provas, mas sem o conteúdo das provas, só o anúncio das provas. Em consequência, a decisão final de absolvição ou condena é só adotada em função das provas que são produzidas pelas partes no juízo oral. Ora, pelas partes. O juiz não pode produzir testemunhas, ele não pode fazer perguntas, isso está proibido, né? Muito bem. É interessante você falar isso, porque tem uma coisa que chama muito atenção. O sistema chileno preza pela oralidade. Né? O sistema chileno ele preza pela que a gente chama de cultura das audiências, é isso? Exato. Muito bem. Por que eu estou te falando isso? Porque aqui no Brasil nós temos uma grande dificuldade de resistência, principalmente dos tribunais, em dizer que a cultura das audiências ela vai atrapalhar o desenvolvimento do processo. Em quanto tempo, qual é a média de duração de um processo criminal aí, até desde a formalização da investigação até a sentença final de condenação ou absolvição? Quanto tempo, em média, tem de um ponto ao outro? Depende. Muitos processos acabam antes, até em semanas, 2 meses, porque não vão para o juiz oral. O Ministério Público tem muitas faculdades de saídas alternativas, convenções reparatórias com a vítima, suspensões condicionais, tem os procedimentos abreviados, que é a versão latino-americana do plea bargain, enfim. Então, muitas coisas acabam antes. Quando vai para o juízo, normalmente, dependendo do caso, pode ser 6 meses, 4 meses, e os casos mais complexos podem ser 1 ano, mas tem um limite temporal absoluto no nosso código, que é 2 anos. Você não pode se demorar mais de 2 anos em julgar um sujeito, então sempre tem o teto dos 2 anos, finalmente, né?
Então você está dizendo o seguinte, você tem as saídas alternativas do Ministério Público, como os acordos prévios, juízo abreviado, ok. Mas se desde a formalização da investigação até o juízo oral, em média pode ser de 6 meses, 4 meses, e se o caso for complexo, um ano e alguns meses, porém, nunca ultrapassando 2 anos. Isso é uma regra absoluta no tribunal chileno? Os 2 anos é uma regra absoluta. A duração de investigação não pode ser superior a 2 anos. Sempre é menos, porque 2 anos, na verdade, num crime simples, normal, afeta o direito de ser julgado em tempos razoáveis. Então, normalmente os juízes damos 60 dias, 30 dias, aí tem que fechar a investigação, tem que acusar e vai para o juízo em 60 dias mais. Então, é relativamente rápido. Algumas investigações são mais extensas, que acabam em 2 anos e depois tem circunstâncias que vão dilatando o processo, mas tem a ver com acordos e situações estratégicas das partes. Na verdade, o que atrapalha não é a oralidade. O que atrapalha é a escrituração. Porque quando você tem um processo escrito, eu peço por escrito, o juiz lê, manda para você responder por escrito, depois eu vejo o escrito do promotor, o escrito do defensor, eu não vou entender coisa nenhuma. Quem sabe eu queria ter mais informação. Na audiência eu vou pedir essa informação. Sabe que, defensor, não estou entendendo esse argumento, me explica. Viu? Então, a escrituração, a oralidade simplifica. Por quê? Porque a oralidade não é sinônimo de falar. Isso não é oralidade. Falar é falar, né? Eu já vi na América Latina julgamentos orais, por exemplo, na Argentina, onde você vê o promotor e os advogados lendo o tempo todo. Eles acham que isso é oralidade. Eles não estão fazendo oralidade. Eles estão lendo pastas escritas. Isso é escrituração. Só que é verbalizada, né? A oralidade é um fenômeno dialético. É uma estrutura de argumentação, de debate, que gera informação relevante para o juiz adotar uma decisão de qualidade. Então, oralidade, na verdade, bem entendida, no bom senso, o que consegue é simplificar e melhorar a qualidade do processo. Por quê? Porque confronta estruturalmente a argumentação das partes e isso permite o juiz ter a informação relevante para adotar uma decisão em função dos termos da controvérsia. Você não consegue isso de jeito nenhum num processo escrito. A dinâmica da oralidade gera informação. E a essência, na minha opinião, de um bom processo judiciário, de um bom processo penal, é a informação. E que nós tenhamos mecanismos para gerar informação das partes, né? Muito bem. Deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre prisão preventiva, né? Então, mais uma coisa, só um detalhe, Tiago, um exemplo. Se você é promotor e você me apresenta por escrito uma manifestação, eu vou ter, sei lá, 24, 48 horas para te responder por escrito, como é que você garante que para decidir o que você está pedindo, ou que o defensor está pedindo, eu não fui ligar para um amigo, para um colega, não fui ligar e não mostrei a sua apresentação para o meu professor de direito penal da faculdade, olha só que promotor que você... não, isso assim, tá bom, e ele vai resolver. A jurisdição no Estado de Direito exige audiências, e as audiências exigem a presença física do juiz. Senão, não dá para garantir que esse juiz esteja decidindo única e exclusivamente em função do debate e dos argumentos da parte. Depois eu posso falar com qualquer um, viu? Aqui nós temos o seguinte problema, assessoria. Aqui, por exemplo, no âmbito da advocacia, quando qualquer outro advogado quer despachar com determinado juiz, tem advogados que preferem despachar com o assessor do que com o juiz, porque sabe que aquela decisão será basicamente proferida pelo assessor, e o juiz depois ele só vai concordar ou assinar. Bom, esse é o fenômeno central do modelo inquisitivo. O que o Binder
chama a delegação de funções jurisdicionais. Eu não posso garantir que quem decide é o juiz em função do debate das partes. Você está falando do assessor, pode ser um amigo, pode ser um professor, pode ser qualquer um, né? Então, e aí não tem jurisdição, tem outra coisa. Isso é perfeito que você está colocando, porque isso esclarece um pouco toda essa briga que nós enfrentamos aqui para a implementação do juízo das garantias. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre prisão preventiva. Suponhamos que eu seja um promotor de justiça, estou investigando o Leonardo de Paula e, de repente, eu quero pedir a prisão preventiva dele. Como que é feito o pedido de prisão preventiva na fase de investigação perante o juiz das garantias? Como eu falava, tem que ser na audiência de formalização da investigação. Para pedir a prisão preventiva do Léo, primeiro eu tenho que ter uma audiência perante o juiz das garantias. O Léo tem que estar na audiência com seu advogado defensor, ele tem que ouvir os cargos, a imputação. E só uma vez que isso aconteceu, o promotor pode pedir a prisão preventiva do Léo, oralmente. E aí tem uma discussão, não é só pedir, né? Quando ele pede, ele tem que justificar a aparência de bom direito, né? Com os fatos da investigação. E o promotor vai se opor e ele tem os seus argumentos, enfim, então tenho que decidir como terceiro imparcial em função desse debate oral. Então isso é importante, porque o promotor pode te formalizar, sei lá, por latrocínio, que é gravíssimo, né? Mas se ele não tem provas, você não vai preso. Então, por que eu estou te perguntando isso? Porque na nossa lógica brasileira, funciona assim. O delegado faz o pedido, a gente chama de representação por uma prisão preventiva, vai para o Ministério Público, isso tudo por escrito. O Ministério Público formaliza o pedido, encaminha por escrito para o juiz e o juiz decreta, sem a presença do advogado, sem a presença do acusado e sem oitiva prévia. Depois eu, como advogado, preciso impetrar um habeas corpus para tentar restabelecer a liberdade do acusado. Então, assim, o que eu consegui entender do que você explicou, Eduardo, que o principal avanço do sistema implementado no Chile foi a implementação da cultura das audiências com relação à oralidade, não é isso? Isso. Exatamente. Perfeito. O que eu quero te pedir, perguntar agora para você fazer para mostrar para os brasileiros, que 99% aqui é brasileiro que está assistindo, como que foi essa transição? Você é brasileiro, Eduardo, não adianta. Você é carioca. Você não é brasileiro, você é carioca. De coração, pelo menos. Então, só falta ser flamenguista agora. Sou. Pronto, fechou. O próximo jogo do Maracanã que reabrir, a gente vai junto. Olha, 30 segundos. Com meu pai, eu vi 20 vezes no Maracanã o Flamengo do Zico, do Júnior, do Adílio, do Andrade. Só vou falar isso, tá? Você teve um privilégio que eu não tive, porque eu era muito criança. Aí você está ficando velho, Eduardo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que foi a transição? Porque o Chile tinha um sistema inquisitório, certo? Era um sistema muito violador. Como que foi a transição? Como que se deu? Tipo, editou uma lei e no dia seguinte estava funcionando? Ou como que foi essa transição de um sistema inquisitório para um sistema acusatório adversarial? Houve duas coisas. Primeiro, o modelo inquisitório chileno, eu acho que é o mais ortodoxo que já existiu no cenário das democracias ocidentais. Era impressionante. Quer dizer, para nós, nos anos 90, o Brasil tinha um modelo acusatório. Imagina o que eu estou te falando, né? O modelo chileno era extremamente inquisitório, não tinha promotor, o juiz fazia tudo, ele gerenciava vários... Um desastre. Então, os ideólogos da reforma, inspirados nas ensinanças do Binder, do Mayer, e também de muitos... O Chile, nos anos 90, era a bela dona do Fundo Monetário Internacional, do Consenso de Washington. Também houve muita ajuda financeira dos Estados Unidos, do BID, do Banco Mundial, enfim, uma coisa... É o que eu te falava, esse consenso entre os progressistas e os conservadores. Mas os ideólogos da reforma decidiram que a mudança tinha que ser radical, estrutural, profunda, e isso significou entender essencialmente que o desafio essencial não é a reforma legal. Eu acho que, na verdade, é fácil escrever um código processual penal acusatório, né? Essas instituições são
mais ou menos as mesmas em qualquer... O difícil e a grande tarefa é a transformação cultural. Quer dizer, assassinar o espírito inquisitivo, que todos temos, o ser humano inquisitivo por você na sua vida cotidiana, Tiago, cada vez que você vai decidir alguma coisa importante na sua vida, você busca a maior quantidade de informação possível, né? Isso é lógico. Até, imagine-se para casar. Tem que conhecer a pessoa muito bem, você vai querer saber tudo dela. Então, no modelo acusatório, a gente pede ao juiz justamente o contrário. Não ter nenhuma tentação para sair a buscar informação. Então, é um pouco contraintuitivo o modelo acusatório. Por isso, a questão da mentalidade inquisitória é tão relevante em termos de fazer uma transformação cultural. E isso significou processos de capacitação muito longos dos juízes. A gente ficou meses com professores, fazendo simulações de audiências, aprendendo não só questões dogmáticas, mas também de praxis acusatória, de cultura da audiência, enfim. E também foi uma coisa gradual. Não é que a gente acordou no Chile o 1º de janeiro do ano 2000 com o modelo acusatório em todo o país. A gente começou com as regiões mais pequenas e foi avançando aos poucos num processo de 6 anos até chegar a Santiago, que era o desafio mais importante. Mas a questão essencial foi a transformação cultural, particularmente dos juízes. Normalmente a experiência prova que o estamento mais hostil às mudanças são sempre os juízes. Eu sou juiz e eu sei disso muito bem. Então não é fácil trabalhar com juízes numa transformação cultural tão profunda, mas é absolutamente necessário, né? Você pode ter o Código Processual Penal mais belo do mundo, mas se você não tiver juízes comprometidos ideologicamente com a transformação do sistema, não vai dar certo. Então, você no Chile começou do interior para a capital, certo? Exatamente. Como que era lidar, suponhamos que o juiz na época da implementação, ele não concordasse, né? Então, tipo, eu sou lá, eu, Thiago, juiz em Santiago, e não concordo com esse novo modelo. Como que lidava com esse juiz? Porque ele tem as garantias dele, ele tem o cargo que ele ocupa e tudo mais, etc, etc. Como que foi lidar com essas pessoas que acredito que teve muito? Teve. Muitos preferiram se aposentar, outros, naturalmente, mudaram de funções, né? Passaram a ser juízes civilistas, juízes trabalhistas, enfim, ninguém foi obrigado a ser juiz no sistema novo. Mas, olha, na minha experiência, muitos juízes, e não poucos, do sistema antigo, quando foram confrontados na prática com a estrutura da oralidade e do modelo acusatório, acabaram ficando enamorados do novo modelo, porque perceberam que o trabalho deles era muito mais razoável, não só em termos de quantidade, também em termos de qualidade. Olha, nós separamos, por exemplo, não só a questão jurídica, mas também separamos a questão da administração e da gerência das varas. Os juízes, na reforma nossa, eles não têm nenhum poder de gerenciamento das varas. Meu único trabalho é ficar sentado na audiência decidindo as controvérsias. Então, para o juiz do sistema inquisitivo, que tinha que investigar, que tinha que processar, que tinha que acusar, que tinha que decidir as férias dos funcionários, que tinha que ficar preocupado se tinha sabonete no banheiro dele, enfim. Quando ele passou a ser só juiz, acredita que é uma coisa para eles bastante agradável. O peso da função investigativa, do compromisso com a investigação, para quem gosta de ser juiz, é muito ruim. E quando você separa o juiz disso, afinal ele fica mais... Eles se adaptaram muito bem. E muitos deles foram uma aportação importante, porque conheciam muito bem os excessos policiais do sistema inquisitivo. Em consequência, foram uma aportação. Isso não foi terrível, não. Mas para isso você precisa uma liderança política
comprometida com as mudanças. Isso, naturalmente, não nasce do judiciário, isso nasce dos governos, do parlamento. A sorte nossa, para encerrar com essa pergunta, é que vocês estão enfrentando esse desafio agora em 2021, né? A ditadura no Brasil acabou em 83, não é? 83. Imagina, quase muitos anos depois. No nosso caso, o debate da reforma ao processo penal fez parte da justiça transicional. Então, foi um processo que teve muito a ver com a consolidação da democracia. Isso facilitou as lideranças políticas, os consensos políticos, enfim. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, que eu me lembrei agora, que também é um argumento muito repetido por quem é contra o juízo das garantias, que diz o seguinte: como fazer nas comarcas do interior que tem um único juiz? Como que o Chile fez? Por exemplo, cidades vizinhas, 2, 3, 4, 5 cidades que tem um único juiz. Como foi resolvido esse problema? Na verdade, o problema que você descreve, não conheço muito bem a situação, é um problema financeiro, um problema de recursos, né? Não é um problema jurídico. Então, você como professor, para mim, juridicamente, não tem nenhum problema com isso, porque é mais caro, né? Ter juízes em comarcas pequenas, porque você precisa de juízes em todas as comarcas. Mas, enfim, eu acho que a democracia e o Estado de Direito, às vezes, custa dinheiro, né? E tem que fazer aquele esforço. Mas também, afinal, o tempo e os recursos que se poupam com o modelo acusatório mais flexível é tão relevante que, afinal, compensa. Eu acho que isso não deveria ser problemático. É aqui no Chile, inclusive, para reverter um pouco esse problema, se arrumaram as competências territoriais em função de estruturas diversas. Por exemplo, que antes eram juízes da mesma comarca pequena, eles juntaram no norte do país 2, 3 comarcas pequenas que tinham 3 juízes e agora ficou só uma comarca com um juiz. Isso é perfeitamente possível, mas isso é uma questão de gestão, né? dos engenheiros, eu acho, da implementação do processo. Perfeito. Não, isso aí assim, isso que você falou me deixa feliz porque é o nosso argumento, né? Vamos completar, vamos fazer concurso, vamos ter mais juízes. Enquanto não tiver juiz, nós vamos reestruturando e remanejando pessoas. Isso é uma questão de logística, de gestão de pessoas. Não é questão jurídica, é exatamente isso. Uma outra pergunta que me veio agora aqui, e a gente já está caminhando para o fim, Eduardo, já vou te deixar para a gente passar para despedir. Qual é o momento e quem faz o juízo de admissibilidade da denúncia? Você falou que tem a formalização da investigação e depois tem o oferecimento da denúncia. Qual é o momento e como que é a decisão de formalizar? Tipo, aceitei, você aceitou. Quem aceita? Qual o juiz e em que momento é essa formalização? Bom, o modelo nosso tem elementos acusatórios muito puros, né? Isso, e em consequência, não existe o juízo de admissibilidade da formalização, da denúncia ou da acusação. Por quê? Porque na lógica acusatória, o dono da imputação, da formalização, da denúncia, da acusação, tanto faz o nome, é só o Ministério Público. O juiz não tem poder sobre isso. Em consequência, eu não posso admitir ou rejeitar a formalização do Ministério Público. Qual é o controle que eu faço em relação à formalização ou à denúncia do Ministério Público? As medidas cautelares. Se a formalização do Ministério Público fosse faticamente fraca, não tem sustento, aquele promotor vai voltar para casa sem nenhuma medida cautelar. Esse é o controle de admissibilidade relevante. 5 segundos a nossa live entrevistando o nosso então entrevistado. Então, assim, eu queria fazer essa apresentação, essa introdução. Professor Galhardo, me ouve? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, ótimo. Que bom, eu estava aqui fazendo uma apresentação para as pessoas que estão participando já.
dizendo um pouco sobre o tema. E para quem, assim, eu vou fazer Aqui eu sou só um mediador e provocador, tá, Galhardo? Na verdade, a estrela da live é você. Eu sei que Imagina. todos nós estamos vivendo essa novidade desse mundo digital, né? E nós optamos em fazer pelo Instagram, Galhardo, porque o Instagram ele não tem limite de participantes. Então, assim, nós podemos ter infinitamente pessoas participando. Elas não podem falar, mas elas podem escrever, elas vão mandando perguntas, eu vou anotando, eu vou te passando. Nós temos 1 hora para poder trabalhar o assunto. Então, eu vou fazer a sua apresentação. Como eu já vinha falando aqui com o pessoal, o Galhardo quantos anos você é juiz do Chile, Galhardo? Comecei em 2001, quase 20 anos. Quase 20 anos de magistratura. E como juiz das garantias, como competente da juiz da garantia, quanto tempo? A vida toda. Então, sempre participou ali da competência no juiz das garantias, certo? Isso. Então, assim, Galhardo, para quem não lhe conhece, eu vou apresentar. O meu primeiro contato com o Galhardo foi em 2016, como quando alguns professores aqui do Brasil, de todo o canto do Brasil, fomos para o Chile conhecer, estudar como que foi a implementação do sistema adversarial acusatório, como que funcionava a sistemática dos juízes das garantias e tudo mais. E lá, em sala de aula, conheci o Eduardo Galhardo e depois, no dia seguinte, fomos a campo assistir as audiências na prática, como funcionava, tanto no juiz garantia como no juiz oral. E assim tivemos uma experiência muito boa, satisfatória, com o Chile, que é aqui ao lado, né? Países da América Latina que estão evoluindo, progredindo no processo penal. Infelizmente, aqui no Brasil, nós ainda estamos atrasados. O Galhardo sabe muito bem disso. Para quem não conhece o Galhardo, ele é o chileno mais carioca que existe. Toda vez que ele está no Brasil, ele está aqui no Rio de Janeiro. E o Galhardo fala português muito bem. Então, o pessoal que está assistindo não vai ter dificuldade em compreender o que o Galhardo tem para falar. E assim, Galhardo, já queria te provocar e passar a fala para você no seguinte sentido. Final de 2019, foi editada uma lei aqui no Brasil em que implementava o juízo das garantias. Muito bem. Pulando a problemática política e tal, isso foi suspenso. E aí, foram marcadas audiências públicas para que pudéssemos falar pró e contra. E aqui nós temos uma questão, uma polarização tal qual temos na política, né? Nós temos pessoas extremamente favoráveis ao juízo das garantias e nós temos uma outra parcela, em especial, do próprio judiciário, do Ministério Público, completamente contra o juízo das garantias. Bom, o que eu quero te provocar? O que pode contribuir, o que o juízo das garantias pode contribuir para um Estado democrático de direito, para um processo penal democrático? Olha, eu diria o seguinte, para começar isso aí, se escuta bem? Perfeitamente. Para começar, essa questão da polarização que você descreve, eu acho estranha, porque uma das características que nós tivemos aqui no Chile, na reforma ao processo penal, já há mais de 20 anos, foi um consenso político entre os setores progressistas, liberais, preocupados pelos direitos fundamentais, e também os setores mais conservadores, antiliberais, que estavam mais preocupados pela eficiência da perseguição criminal. Então, isso tem a ver com o diagnóstico do sistema inquisitivo. O sistema inquisitivo é ruim para todo mundo. É um desastre para os direitos fundamentais, mas também é um desastre para quem quer levar a segurança pública a sério. Em consequência, não tem justificação aquela polarização. É perfeitamente compatível um processo penal garantista que respeita os direitos dos suspeitos com um processo penal que garante uma persecução criminal eficiente e com objetivos claros. Eu acho que a essência do juiz das garantias é fundamental para conservar o devido processo na fase de investigação e no julgamento. Por quê? Se vocês analisam hoje o julgamento nos países que não têm modelo acusatório, no caso nosso é trifásico, fase de investigação,
fase de preparação do juízo, excursão de provas, enfim, que é do juiz das garantias, e o julgamento perante o colegiado, quando vocês não têm juiz das garantias separado do julgador, quer dizer, quando existe aquilo do juiz prevento, afinal, o que acontece é que o cidadão é julgado não por um juiz imparcial, mas por um juiz que conhece absolutamente tudo sobre o processo que ele tem que julgar. Eu acho que isso tem a ver com uma questão fundamental. Nós estamos acostumados a pensar que o processo acusatório é a separação funcional entre acusação, Ministério Público e julgamento. E isso é certo. Mas tem outra separação, e o juiz das garantias tem a ver com isso, que é igualmente importante, que é a separação entre o juiz de controle da investigação, que limita a polícia, o Ministério Público, o juiz das garantias, do juiz que julga o cidadão. Aquele que está da edição de absolvição ou de do uso físico dos autos da investigação, das pastas, dos relatórios, no juízo, o que acaba acontecendo é que você é julgado por um juiz que já te condenou. Se eu... Galera, acho que a internet está ruim. Tá rodando a sua internet aqui. Acho que a sua internet está um pouco falha. Você está me ouvindo? Na fase de investigação, e para garantir que ele vai ser julgado sem a informação da fase da investigação. Isso é essencial. Com a instituição do juiz prevento, isso é impossível. Afinal, você é julgado em base a um inquérito, em base a que são efetivamente produzidas pelas partes no juízo. Aliás, quando o juiz da fase de investigação, o juiz instrutor, é o mesmo juiz que vai julgar o investigado, ele tem motivações. Porque se eu vou te julgar, Tiago, naturalmente eu vou querer ter a maior quantidade de informação possível, né? Para te julgar bem. E se o Ministério Público não está fazendo o seu trabalho bem, então eu vou ajudar o Ministério Público. Perdo a minha imparcialidade. Por isso, estruturalmente, o devido processo não começa só com o julgamento. Começa desde o primeiro ato de persecução criminal. E isso exige um juiz imparcial separado do julgador. Pois é, aqui no Brasil nós temos uma problemática que é o seguinte. Primeiro, eu vou te dizer algumas manifestações do próprio setor da magistratura. Uma delas foi o juiz das garantias considera previamente que o juiz que vai julgar já seria parcial. Eu não vejo dessa forma. Não tem como você parar para pensar e falar o seguinte, eu não estou presumindo que o juiz será parcial. Então, na verdade, o que nós estamos tentando é fazer com que diminuamos a possibilidade de um juiz ser considerado parcial. Não, está conseguindo ouvir? Está conseguindo ouvir? Galera, eu vou reiniciar. Eu vou reiniciar. Tudo bem. Tá bom? Vou reiniciar aqui. Não, tá. Tá conseguindo ouvir agora? Consegue ouvir? Agora sim. Você conseguiu ouvir a minha resposta? Essa última não. O que eu queria colocar é o seguinte, vamos lá. Aqui nós temos uma parcela da magistratura, do próprio setor judiciário, que diz que o juiz das garantias considerar previamente, de forma antecipada, que o juiz que vai julgar será parcial.
Você concorda com essa afirmação? Não, isso pelo contrário. A imparcialidade do juiz que vai julgar epistemologicamente supõe uma questão central, que o julgador é ignorante. Só imparcial quem julga ignorantemente ao cidadão. O juiz prevento, o juiz da fase de investigação, se ele for julgar, ele não é ignorante. Agora, se alguém achar que pode interferir, atuar na fase de investigação, conhecer os autos, os relatórios da polícia, decretar medidas cautelares e depois julgar imparcialmente aquele cidadão, eu acho que a única justificação para essa crença é o mito quase religioso da Inquisição, que acredita na superioridade moral do juiz profissional. E isso é absurdo. O juiz é um ser humano como qualquer um. E, entanto, o ser humano ele tem prejuízos, e se ele conhece o que ele tem que decidir antes do juízo, naturalmente ele não pode ser imparcial. Só com aquela fé quase católica da Inquisição, eu posso acreditar que esse cara vai me julgar imparcialmente. Perfeito. Muito bem. Eu vou te fazer uma pergunta agora, eu vou te dizer como que é aqui, eu queria que você explicasse para quem está assistindo como que é aí, e o que você acha sobre esse modelo adotado aqui no Brasil. Nós temos um modelo de investigação onde a polícia, ela faz o inquérito policial, remete ao Ministério Público, a fiscalia, e o Ministério Público oferece a denúncia, instaurando o processo. Porém, esse inquérito, a sua carpeta, o nosso inquérito, aqui no nosso processo penal, ele acompanha a denúncia e fica acoplado ao processo. Então, aqui nós temos no momento em que o juiz vai julgar, vai sentenciar, ele tem acesso a todo o conteúdo do inquérito, da carpeta, porque ela está acoplada, apenso, ao processo. Como que funciona aí? O que você acha sobre essa nossa sistemática? Não, é o que eu estava falando, né? Se quem vai julgar, tanto faz ser o mesmo juiz da fase de investigação ou é outro juiz, pode ser até um júri, né? Tanto faz. Mas se quem vai julgar tem acesso físico ao material da fase prévia de investigação, de inquérito, enfim, é impossível pensar que esse cidadão vai ser julgado em base às provas. Se eu posso ler um inquérito, como que eu vou julgar só ouvindo a testemunha que está no juízo? Eu tenho informação prévia, por isso o mito que ninguém é condenado em base no inquérito. Se você tem acesso ao inquérito fisicamente, é impossível tirar um inquérito da sua cabeça. É isso muito grave, porque afinal, se você não separa, não tira fisicamente os autos, os relatórios da fase de investigação do juízo, e não proíbe os juízes lerem, verem fisicamente aquilo, o que acontece, afinal, é que as violações de direitos fundamentais na fase do inquérito e na fase de investigação não tem solução. Se você, por exemplo, falou com o réu e conseguiu que ele confessasse ou desse informação sem o direito para ficar calado, isso vai ficar no relatório. Isso vai ficar. Se eu conheço isso depois, tanto faz que no juízo alguém possa excluir aquela evidência. Ainda assim, ele já se declarou culpável e eu não posso tirar isso da minha cabeça. Insisto, isso tem a ver com a ideia de que o juiz é moralmente e epistemicamente um super-homem. E isso não funciona assim. A outra coisa é que, se você tem os autos do inquérito, enfim, no juízo, na verdade, não tem juízo. Epistemicamente, a ideia do juízo oral significa que toda decisão do tribunal, do julgador, é baseada única e exclusivamente nas provas produzidas no juízo. E não entra nada da fase prévia, do inquérito, da investigação, enfim. Se 10 testemunhas falaram que viram você entrando na loja com a faca, assaltando os clientes, falaram isso no inquérito, se essas testemunhas não falam, não estão no juízo, essa informação não existe.
porque o julgador não vai conhecer aquela informação do inquérito. E tem outra coisa também que eu acho que é um problema estrutural de alguns modelos de investigação na Latinoamérica, e modestamente eu acho que é o caso brasileiro, que é a mesma a instituição do inquérito. No modelo acusatório, com controle efetivo do poder do Estado, desde o começo da investigação criminal, não pode existir inquérito. Idealmente, eu acho que a polícia não deveria ter autonomia para investigar. Tudo que a polícia faz deveria ser dirigido pelo Ministério Público, que é, finalmente, o titular da ação penal. Porque é muito difícil resolver ou reverter os erros, os abusos da polícia se não tem controle desde o primeiro momento. Isso tem a ver com outra questão, a ideia de processo. Processo não começa com a denúncia depois. Processo é desde o primeiro momento em que o Estado está pretendendo investigar criminalmente um cidadão. Para mim, a audiência de custódia é processo. Para mim, a solicitação de grampo telefônico do Ministério Público é processo. Tudo isso processo, e isso permite entender que esse cidadão tem direitos fundamentais desde o começo. Muito bem, Galhardo. O que eu queria te provocar para você me dizer? Aqui no Brasil, surgiram muitos comentários e posicionamentos maldosos dizendo que nós estávamos querendo implementar um juiz defensor do acusado. Esses são alguns argumentos utilizados por uma parcela do Ministério Público, alguns promotores e já se manifestaram assim, e dizem que vocês estão querendo criar agora um juiz defensor que vai proteger o acusado, que vai defender o acusado. Muito bem. Por conta disso, eu queria que você explicasse, em uma audiência no juízo das garantias, qual a sua função? O que você faz em uma audiência? Então, assim, eu fui preso, estou lá em flagrante delito, fui preso em flagrante delito cometendo um roubo. E aí eu sou levado, em quanto tempo eu sou levado para a audiência do juiz das garantias, e o que você faz nessa audiência? Bom, nesse caso, que é uma típica audiência de custódia, pode acontecer muitas coisas. A primeira questão é que, se você é preso em flagrante por um roubo, tanto faz, o Ministério Público tem 24 horas para levar esse cidadão perante o juiz das garantias. E aí você tem a audiência de custódia. A primeira coisa que o juiz faz, além das formalidades, o nome do cara, é controlar que a polícia tenha respeitado as garantias dele. Se foram lidos os direitos, se ele não foi batido, torturado, se ele não foi ameaçado, se ele entende, conhece as razões pelas quais ele foi preso, enfim. E segundo, é o controle da legalidade da detenção. Quer dizer, o promotor deve explicar ao juiz por que esse cidadão está preso. Porque a situação normal na vida de uma pessoa é a liberdade, né? Em consequência, quando e aí o juiz controla a legalidade da detenção. Dependendo se tem ou não os pressupostos de uma hipótese de flagrância, a detenção vai ser declarada legal ou ilegal. Se é declarada ilegal, isso vai ter consequências, que é o que nós chamamos a inutilizabilidade. Quer dizer, tudo aquilo que foi obtido ilegalmente com violação de direitos fundamentais não pode ser utilizado para justificar nenhuma restrição de direitos fundamentais, desde a prisão preventiva até a sentença de condena 6 meses depois, né? Aí tem exclusão de prova e tudo isso. Depois do controle da detenção, tem o que a gente chama a formalização da investigação, que é muito importante porque isso não existe no Brasil, que é um pouco parecido à denúncia. Mas aqui é fundamental porque a formalização é uma exigência fundamental para discutir medidas cautelares. Prisão preventiva, proibição de sair do país, tanto faz. Você não pode ficar com nenhuma restrição à liberdade de movimento sem formalização.
ao equivalente um pouco à denúncia, que é uma imputação de fatos, só de fatos, com uma qualificação jurídica que o Ministério Público propõe. Só uma vez que você é formalizado, aí nós podemos discutir, se for necessário, medidas cautelares. E quando o promotor pede as medidas cautelares, ele tem que justificar, com aparência de bom direito, os pressupostos materiais das medidas cautelares, a necessidade de cautela, perigo de fuga, enfim. E o defensor faz o trabalho dele, né? E quem vai ouvir tudo isso é o juiz. E ele tem que decidir com uma decisão fundamentada nos fatos do caso e na legislação aplicável. E depois, quando o sujeito já fica, por exemplo, em prisão preventiva, um crime grave, um homicídio, um feminicídio, enfim, a discussão tem a ver com o prazo de investigação. Por exemplo, se o cara fica preso num crime flagrante, normalmente o prazo de investigação vão ser 20, 30, 60 dias, porque ele está preso, então tem que avançar rápido, né? Mas pode acontecer outras coisas. Na mesma audiência, o Ministério Público pode formalizar, não pedir cautelares e, por exemplo, manifestar uma saída alternativa, uma suspensão condicional do procedimento. Por exemplo, em violência doméstica, ele não vai para ser julgado, não vai ser condenado, mas ele se compromete por 6 meses não ficar perto da vítima e se submeter a um tratamento para alcoólatras, por exemplo. Tem muitas alternativas estratégicas, mas o essencial da primeira audiência é o controle da legalidade da detenção para determinar se as evidências que o Ministério Público possa usar naquele dia e, mais na frente, as provas para acusação são legais ou ilegais. Muito bem, então deixa eu te fazer uma pergunta. Então, da forma que você explicou, não existe a possibilidade de ter uma investigação sem conhecimento do juiz das garantias. Desculpa? Não existe? Você falou, é possível ter uma investigação onde o juiz das garantias não sabe dessa investigação? É possível. Eu estava falando do exemplo da prisão em flagrante, que a investigação vai começar com a prisão, né? Mas nas investigações, por exemplo, complexas, mais sofisticadas, por exemplo, lavado de ativos, corrupção, crime organizado, enfim, uma pessoa pode ficar investigada há meses, ou até anos, sem que o juiz saiba. Quando é importante, constitucionalmente, que o juiz saiba que você está sendo investigado? Quando o promotor, quando o Estado pretende afetar seus direitos fundamentais. Se você está sendo investigado, por exemplo, por tráfico de drogas, e tem um policial olhando na rua, onde você vende drogas, na praça, onde todo mundo está se movimentando, isso não afeta direitos fundamentais. Você está num espaço público, a polícia não está te interrogando, enfim. Se, por exemplo, com essa informação o Ministério Público quer entrar na sua casa, ou quer um grampo telefônico, ou quer a quebra do sigilo bancário para saber se você está recebendo muito dinheiro, enfim, então aí eu tenho que ficar sabendo. E aí eles têm que pedir a permissão do juiz das garantias para aquilo que a gente chama medidas de intrusão. Por exemplo, um grampo telefônico. Agora, tem uma coisa curiosa. É possível que você fique sabendo que estão te investigando. Alguém, olha, Thiago, eu fui citado pelo promotor Galhardo e ele me perguntou se você vendia drogas na faculdade. Eu estou te contando porque você é meu amigo, tá? Então aí você vai saber que está sendo investigado. Você aí tem direito para pedir ao juiz das garantias que fixe uma audiência na qual o Ministério Público vai ter que responder: sim, eu estou investigando o Thiago e esses são os fatos. Inclusive, eu posso impor um prazo ao promotor para te formalizar a investigação para você poder se defender. Afinal, isso tem a ver com o direito de defesa. Mas o conhecimento do juiz, basicamente, é fundamental quando o Estado quer afetar direitos fundamentais. É muito interessante você falar isso pelo seguinte: aqui no Brasil, nós
temos ainda uma estrutura de inquérito policial que ela é sigilosa. Para ter acesso ao inquérito policial, o delegado ele me nega, não permite, eu tenho que entrar com um remédio constitucional, um mandado de segurança, para que um juiz determine, e mesmo assim ainda encontramos dificuldade para que o delegado nos informe se nós estamos sendo investigados ou não, e não fornece os elementos. Se o delegado de polícia não quiser fornecer o conteúdo do inquérito, ele não fornece. Muito bem. E foi bom você colocar isso pelo seguinte, então hoje, no Chile, o juiz das garantias ele é o responsável por este controle, certo? Isso. Muito bem, aí vem a minha pergunta na sequência. Quais são os outros... É um controle horizontal. Você é advogado defensor do réu, você pode ter razões estratégicas para o juiz não ficar sabendo que seu cliente está sendo investigado, por exemplo. É uma decisão estratégica. Eu entendi. A minha pergunta vem na sequência agora é a seguinte. Quais são os atos de competência, porque a gente falou aqui de uma prisão em flagrante, de uma audiência de custódia e a formalização da investigação. Além disso, quais são os atos que são de competência do juiz das garantias? Por exemplo, pedido de prisão preventiva, pedido de proibição de locomoção para fora do país. Isso tudo vai até você? Até que momento? Até qual o teu último ato no processo? Quais são os seus atos a serem praticados e onde termina a sua competência? Tudo é a minha competência até a etapa fase anterior ao julgamento. Nós distinguimos dois tipos de investigações criminais: judicializadas e não judicializadas. Não judicializadas é você está sendo investigado e como ninguém quer afetar seus direitos fundamentais, o juiz não tem ideia. As judicializadas são aquelas na qual o promotor pediu, manifestou ao juiz alguma medida de intrusão, um grampo telefônico, por exemplo, ou você já foi formalizado, foi imputado de fatos, está com medidas cautelares, enfim. Desde o começo da investigação. Tudo que acontece aí é competência do juiz das garantias. Tudo. E praticamente tudo se decide em audiências orais contraditórias, com o defensor, com o promotor, o réu, enfim. Praticamente tudo. Pode ser qualquer coisa, não é só as questões óbvias de prisão preventiva, de audiência de custódia, de formalização de investigação. Às vezes são as questões mais que a gente nem imaginou quando o processo começou que a gente ia decidir aquelas coisas. Por exemplo, que o advogado defensor possa conhecer o historial da vida funcionária do policial que está investigando o caso. Não sei se você pode fazer isso lá no Brasil, mas, por exemplo, o policial que está investigando o meu cliente, eu fiquei sabendo, por exemplo, que ele já foi administrativamente sancionado ou repreendido algumas vezes por maltratar os presos ou por mentir, enfim. Então, a credibilidade de uma testemunha importante do Ministério Público deve ser derrotada antecipadamente. Então, se o promotor não quer me dar essa informação, eu peço audiência perante o juiz das garantias. E o juiz, finalmente, é quem decide. Depois ele também entra na fase intermédia, que nós chamamos, que é toda a fase do controle. Eu falava que o processo é trifásico. Tem a formalização, depois acaba a investigação, tem a acusação. Não é só denúncia, são dois atos, formalização e acusação e sentença. Isso é muito importante, porque aí se concretiza o princípio de correlatividade, de congruência entre os fatos da imputação inicial, os fatos da acusação e os fatos da sentença condenatória. Que isso concretiza o direito de defesa. Eu só me defendo de fatos e eu conheço quais são esses fatos. Então, na fase intermédia, depois da acusação, a função do juiz é um pouco diferente dos das garantias, que é o controle de legalidade e admissibilidade das provas. Essa é a etapa da declaração de provas ilícitas, por vulneração de direitos fundamentais. E aí tem todos aqueles debates sofisticados, se você entrou na casa do réu sem autorização do juiz, mas essa evidência foi obtida por outros meios e a fonte independente, enfim. Aí
toda essa discussão é na fase intermédia, onde a gente discute a legalidade das provas, a pertinência das provas, não sei se existe esse termo no Brasil, a pertinência das provas, a relevância das provas, a admissibilidade das provas do Ministério Público e também das provas da defesa. Quando isso acaba, a gente faz o que se chama o auto de apertura do juízo oral, que é uma decisão judicial muito específica, só com os fatos da acusação do promotor e as provas das partes, as provas do promotor e as provas da defesa. É um papel, 3, 4 folhas, não é mais que isso. Essa é a única informação que os julgadores no juízo oral vão ter. Os fatos da acusação, que eles devem conhecer, porque é o jeito de manter o princípio de correlatividade, e as provas, para que ninguém proponha provas que não foram controladas pelos juízes das garantias. Basicamente é isso. É interessante que, se eu for comparar com o processo penal brasileiro, a nossa sistemática é muito diferente. Por exemplo, nós terminamos a investigação, o processo inicia com a denúncia e começa a produção de provas. E não existe um controle prévio daquilo que vai ser produzido de prova. Do jeito que a prova vem, ela tem que ser impugnada posteriormente. Então aí você está dizendo o seguinte: no Chile existe um contraditório prévio à produção probatória. Então o contraditório, porque assim, uma coisa que eu sustento há muito tempo, que o contraditório é muito mais do que dizer, contrapor o que foi dito. E aí, pelo que você está passando, o contraditório ele vai desde a propositura da prova. Tipo, eu quero ouvir uma testemunha, eu já posso impugnar, não é isso? Exatamente. E se você se dar bem com a sua impugnação, essa testemunha não vai ser ouvida no juízo. Muito bem. O que eu queria te perguntar agora, dando sequência nessa sua lógica? Então, no Chile você tem a fase preliminar, que é a fase de investigação, certo? Você tem a fase intermediária, que é a fase de organização das provas a serem produzidas, né, admissibilidade ou inadmissibilidade, e aí você vem para o juízo oral. O juiz que vai para o juízo oral é o mesmo que você, por exemplo, quando você faz as garantias, você vai para o oral, e se não, você já adiantou que não, mas esse juiz oral, o que ele tem de informação prévia sobre o processo que ele vai julgar? Praticamente nada. Ele tem o mínimo indispensável para poder julgar, que é a acusação escrita do Ministério Público. Por exemplo, o promotor acusa o Tiago Inagê que o dia 15 de novembro ele entrou com a arma calibre 38 numa loja americana em Copacabana e ameaçou as pessoas e saiu embora correndo numa bicicleta ou num carro marca placa XX AG Zeta 7 Peugeot e foi posteriormente detido. Esses fatos são do delito de roubo com coação, etc. E a pena que o Ministério Público está pedindo e as provas do promotor. Minhas provas são Eduardo Galhardo, testemunha, que foi o policial da prisão em flagrante, fulano, que é o dono dos objetos roubados, a testemunha, que é uma moça que estava trabalhando no Bob da frente, enfim, que viu tudo, só isso. E as provas da defesa. Isso é a única coisa que eles têm. Eles não conhecem, não sabem o que as testemunhas falaram na fase de investigação, eles não conhecem os relatórios da polícia, eles não conhecem as circunstâncias fáticas da detenção ou da prisão em flagrante, eles não conhecem nada, eles só têm aquela folhinha com a acusação e com as provas, mas sem o conteúdo das provas, só o anúncio das provas. Em consequência, a decisão final de absolvição ou condena é só adotada em função das provas que são produzidas pelas partes no juízo oral. Ora, pelas partes. O juiz não pode produzir testemunhas, ele não pode fazer perguntas, isso está proibido, né? Muito bem. É interessante você falar isso, porque tem uma coisa que chama muito atenção. O sistema chileno preza pela oralidade. Né? O sistema chileno ele preza pela que a gente chama de cultura das audiências, é isso? Exato.
Muito bem. Por que eu estou te falando isso? Porque aqui no Brasil nós temos uma grande dificuldade de resistência, principalmente dos tribunais, em dizer que a cultura das audiências ela vai atrapalhar o desenvolvimento do processo. Em quanto tempo, qual é a média de duração de um processo criminal aí, até desde a formalização da investigação até a sentença final de condenação ou absolvição? Quanto tempo, em média, tem de um ponto ao outro? Depende. Muitos processos acabam antes, até em semanas, 2 meses, porque não vão para o juiz oral. O Ministério Público tem muitas faculdades de saídas alternativas, convenções reparatórias com a vítima, suspensões condicionais, tem os procedimentos abreviados, que é a versão latino-americana do plea bargain, enfim. Então, muitas coisas acabam antes. Quando vai para o juízo, normalmente, dependendo do caso, pode ser 6 meses, 4 meses, e os casos mais complexos podem ser 1 ano, mas tem um limite temporal absoluto no nosso código, que é 2 anos. Você não pode se demorar mais de 2 anos em julgar um sujeito, então sempre tem o teto dos 2 anos, finalmente, né? Então você está dizendo o seguinte, você tem as saídas alternativas do Ministério Público, como os acordos prévios, juízo abreviado, ok. Mas se desde a formalização da investigação até o juízo oral, em média pode ser de 6 meses, 4 meses, e se o caso for complexo, 1 ano e alguns meses, porém, nunca ultrapassando 2 anos. Isso é uma regra absoluta no tribunal chileno? Os 2 anos é uma regra absoluta. A duração de investigação não pode ser superior a 2 anos. Sempre é menos, porque 2 anos, na verdade, num crime simples, normal, afeta o direito de ser julgado em tempos razoáveis. Então, normalmente os juízes damos 60 dias, 30 dias, aí tem que fechar a investigação, tem que acusar e vai para o juízo em 60 dias mais. Então, é relativamente rápido. Algumas investigações são mais extensas, que acabam em 2 anos e depois tem circunstâncias que vão dilatando o processo, mas tem a ver com acordos e situações estratégicas das partes. Na verdade, o que atrapalha não é a oralidade. O que atrapalha é a escrituração. Porque quando você tem um processo escrito, eu peço por escrito, o juiz lê, manda para você responder por escrito, depois eu vejo o escrito do promotor, o escrito do defensor, eu não vou entender coisa nenhuma. Quem sabe eu queria ter mais informação. Na audiência eu vou pedir essa informação. Sabe que, defensor, não estou entendendo esse argumento, me explica. Viu? Então, a escrituração, a oralidade simplifica. Por quê? Porque a oralidade não é sinônimo de falar. Isso não é oralidade. Falar é falar, né? Eu já vi na América Latina julgamentos orais, por exemplo, na Argentina, onde você vê o promotor e os advogados lendo o tempo todo. Eles acham que isso é oralidade. Eles não estão fazendo oralidade. Eles estão lendo pastas escritas. Isso é escrituração. Só que é verbalizada, né? A oralidade é um fenômeno dialético. É uma estrutura de argumentação, de debate, que gera informação relevante para o juiz adotar uma decisão de qualidade. Então, oralidade, na verdade, bem entendida, no bom senso, o que consegue é simplificar e melhorar a qualidade do processo. Por quê? Porque confronta estruturalmente a argumentação das partes e isso permite o juiz ter a informação relevante para adotar uma decisão em função dos termos da controvérsia. Você não consegue isso de jeito nenhum num processo escrito. A dinâmica da oralidade gera informação. E a essência, na minha opinião, de um bom processo judiciário, de um bom processo penal, é a informação. E que nós tenhamos mecanismos para gerar informação das partes, né? Muito bem. Deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre prisão preventiva, né? Mas mais uma coisa, só um detalhe, Tiago, um exemplo.
Se você é promotor e você me apresenta por escrito uma manifestação, eu vou ter, sei lá, 24, 48 horas para te responder por escrito, como é que você garante que para decidir o que você está pedindo, ou que o defensor está pedindo, eu não fui ligar para um amigo, para um colega, não fui ligar e não mostrei a sua apresentação para o meu professor de direito penal da faculdade, olha só que promotor que você... Ah, não, isso assim, tá bom, e ele vai resolver. A jurisdição no Estado de Direito exige audiências, e as audiências exigem a presença física do juiz. Senão, não dá para garantir que esse juiz esteja decidindo única e exclusivamente em função do debate e dos argumentos da parte. Depois eu posso falar com qualquer um, viu? Aqui nós temos o seguinte problema, assessoria. Aqui, por exemplo, no âmbito da advocacia, quando qualquer outro advogado quer despachar com determinado juiz, tem advogados que preferem despachar com o assessor do que com o juiz, porque sabe que aquela decisão será basicamente proferida pelo assessor, e o juiz depois ele só vai concordar ou assinar. Bom, esse é o fenômeno central do modelo inquisitivo, o que o Binder chama a delegação de funções jurisdicionais. Eu não posso garantir que quem decide é o juiz em função do debate das partes. Você está falando do assessor, pode ser um amigo, pode ser um professor, pode ser qualquer um, né? Então, e aí não tem jurisdição, tem outra coisa. Isso é perfeito que você está colocando, porque isso esclarece um pouco toda essa briga que nós enfrentamos aqui para a implementação do juízo das garantias. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre prisão preventiva. Suponhamos que eu seja um promotor de justiça, estou investigando o Leonardo de Paula e, de repente, eu quero pedir a prisão preventiva dele. Como que é feito o pedido de prisão preventiva na fase de investigação perante o juiz das garantias? Como eu falava, tem que ser na audiência de formalização da investigação. Para pedir a prisão preventiva do Léo, primeiro eu tenho que ter uma audiência perante o juiz das garantias. O Léo tem que estar na audiência com seu advogado defensor, ele tem que ouvir os cargos, a imputação. E só uma vez que isso aconteceu, o promotor pode pedir a prisão preventiva do Léo, oralmente. E aí tem uma discussão, não é só pedir, né? Quando ele pede, ele tem que justificar a aparência de bom direito, né? Com os fatos da investigação. E o promotor vai se opor e ele tem os seus argumentos, enfim, então tenho que decidir como terceiro imparcial em função desse debate oral. Então isso é importante, porque o promotor pode te formalizar, sei lá, por latrocínio, que é gravíssimo, né? Mas se ele não tem provas, você não vai preso. Então, por que eu estou te perguntando isso? Porque na nossa lógica brasileira, funciona assim. O delegado faz o pedido, a gente chama de representação por uma prisão preventiva, vai para o Ministério Público, isso tudo por escrito. O Ministério Público formaliza o pedido, encaminha por escrito para o juiz e o juiz decreta, sem a presença do advogado, sem a presença do acusado, sem oitiva prévia. Depois eu, como advogado, preciso impetrar um habeas corpus para tentar restabelecer a liberdade do acusado. Então, assim, o que eu consegui entender do que você explicou, Eduardo, que o principal avanço do sistema implementado no Chile foi a implementação da cultura das audiências com relação à oralidade, não é isso? Isso. Exatamente. Perfeito. O que eu quero te perguntar agora para você fazer para mostrar para os brasileiros, que 99% aqui é brasileiro que está assistindo, como que foi essa transição? Você é brasileiro, Eduardo, não adianta. Você é carioca, você não é brasileiro, você é carioca. De coração, pelo menos. Então, só falta ser flamenguista agora. Show. Pronto, fechou. O próximo jogo do Maracanã que reabrir, a gente vai junto. Olha, 30 segundos. Com meu pai, eu vi 20 vezes no Maracanã o Flamengo do Zico, do Júnior, do Adílio, do Andrade. Só vou falar isso, tá? Você teve um privilégio que eu não tive, porque eu era muito criança. Aí, tá ficando velho, Eduardo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que foi a transição? Porque o Chile tinha um sistema inquisitório, certo? Era um sistema muito violador. Como que foi a transição? Como que se deu
Tipo, editou uma lei e no dia seguinte estava funcionando? Ou como que foi essa transição de um sistema inquisitório para um sistema acusatório adversarial? Houve duas coisas. Primeiro, o modelo inquisitório chileno, eu acho que é o mais ortodoxo que já existiu no cenário das democracias ocidentais. Era impressionante. Quer dizer, para nós, nos anos 90, o Brasil tinha um modelo acusatório. Imagina o que eu estou te falando, né? O modelo chileno era extremamente inquisitório, não tinha promotor, o juiz fazia tudo, ele gerenciava vários... Um desastre. Então, os ideólogos da reforma, inspirados nas ensinanças do Binder, do Mayer, e também de muitos... O Chile, nos anos 90, era a bela dona do Fundo Monetário Internacional, do Consenso de Washington. Também houve muita ajuda financeira dos Estados Unidos, do BID, do Banco Mundial, enfim, uma coisa... É o que eu te falava, esse consenso entre os progressistas e os conservadores. Mas os ideólogos da reforma decidiram que a mudança tinha que ser radical, estrutural, profunda, e isso significou entender essencialmente que o desafio essencial não é a reforma legal. Eu acho que, na verdade, é fácil escrever um Código Processual Penal acusatório, né? As instituições são mais ou menos as mesmas em qualquer... O difícil e a grande tarefa é a transformação cultural. Quer dizer, assassinar o espírito inquisitivo, que todos temos, o ser humano inquisitivo por você na sua vida cotidiana, Tiago, cada vez que você vai decidir alguma coisa importante na sua vida, você busca a maior quantidade de informação possível, né? Isso é lógico. Até, imagine-se para casar, tem que conhecer a pessoa muito bem, você vai querer saber tudo dela. Então, no modelo acusatório, a gente pede ao juiz justamente o contrário. Não ter nenhuma tentação para sair a buscar informação. Então, é um pouco contraintuitivo o modelo acusatório. Por isso, a questão da mentalidade inquisitória é tão relevante em termos de fazer uma transformação cultural. E isso significou processos de capacitação muito longos dos juízes. A gente ficou meses com professores, fazendo simulações de audiências, aprendendo não só questões dogmáticas, mas também de praxis acusatória, de cultura da audiência, enfim. E também foi uma coisa gradual. Não é que a gente acordou no Chile o 1º de janeiro do ano 2000 com o modelo acusatório em todo o país. A gente começou com as regiões mais pequenas e foi avançando aos poucos num processo de 6 anos até chegar a Santiago, que era o desafio mais importante. Mas a questão essencial foi a transformação cultural, particularmente dos juízes. Normalmente a experiência prova que o estamento mais hostil às mudanças são sempre os juízes. Eu sou juiz e eu sei disso muito bem. Então não é fácil trabalhar com juízes numa transformação cultural tão profunda, mas é absolutamente necessário, né? Você pode ter o Código Processual Penal mais belo do mundo, mas se você não tiver juízes comprometidos ideologicamente com a transformação do sistema, não vai dar certo. Então, você no Chile começou do interior para a capital, certo? Exatamente. Como que era lidar, suponhamos que o juiz, na época da implementação, ele não concordasse, né? Então, tipo, eu sou lá, Thiago, juiz em Santiago, e não concordo com esse novo modelo. Como que lidava com esse juiz? Porque ele tem as garantias dele, ele tem o cargo que ele ocupa e tudo mais, etc, etc. Como que foi lidar com essas pessoas que acredito que teve muito? Teve. Muitos preferiram se aposentar, outros, naturalmente, mudaram de funções, né? Passaram a ser juízes civilistas, juízes trabalhistas, enfim, ninguém foi obrigado a ser juiz no sistema novo. Mas, olha, na minha experiência, muitos juízes, e não poucos, do sistema antigo, quando foram confrontados na prática com a estrutura da oralidade e do modelo acusatório, acabaram ficando enamorados do novo modelo, porque perceberam que o trabalho deles era muito mais razoável.
não só em termos de quantidade, também em termos de qualidade. Olha, nós separamos, por exemplo, não só a questão jurídica, mas também separamos a questão da administração e da gerência das varas. Os juízes, na reforma nossa, eles não têm nenhum poder de gerenciamento das varas. Meu único trabalho é ficar sentado na audiência decidindo as controvérsias. Então, para o juiz do sistema inquisitivo, que tinha que investigar, que tinha que processar, que tinha que acusar, que tinha que decidir as férias dos funcionários, que tinha que ficar preocupado se tinha sabonete no banheiro dele, enfim. Quando ele passou a ser só juiz, acredita que é uma coisa para eles bastante agradável. O peso da função investigativa, do compromisso com a investigação, para quem gosta de ser juiz, é muito ruim. E quando você separa o juiz disso, afinal ele fica mais... Eles se adaptaram muito bem. E muitos deles foram uma aportação importante, porque conheciam muito bem os excessos policiais do sistema inquisitivo. Em consequência, foram uma aportação. Isso não foi terrível, não. Mas para isso você precisa uma liderança política comprometida com as mudanças. E isso, naturalmente, não nasce do judiciário. Isso nasce dos governos, do parlamento. A sorte nossa, para encerrar com essa pergunta, é que vocês estão enfrentando esse desafio agora em 2021, né? A ditadura no Brasil acabou em 83, não é? 83. Imagina, quase muitos anos depois. No nosso caso, o debate da reforma ao processo penal fez parte da justiça transicional. Então, foi um processo que teve muito a ver com a consolidação da democracia. E isso facilitou as lideranças políticas, os consensos políticos, enfim. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, que eu me lembrei agora, que também é um argumento muito repetido por quem é contra o juízo das garantias, que diz o seguinte: como fazer nas comarcas do interior que tem um único juiz? Como que o Chile fez? Por exemplo, cidades vizinhas, 2, 3, 4, 5 cidades que tem um único juiz. Como foi resolvido esse problema? Na verdade, o problema que você descreve, não conheço muito bem a situação, é um problema financeiro, é um problema de recursos, né? Não é um problema jurídico. Então, você como professor, para mim, juridicamente, não tem nenhum problema com isso, porque é mais caro, né? Ter juízes em comarcas pequenas, porque você precisa de juízes em todas as comarcas. Mas, enfim, eu acho que a democracia e o Estado de Direito, às vezes, custa dinheiro, né? E tem que fazer aquele esforço. Mas também, afinal, o tempo e os recursos que se poupam com o modelo acusatório mais flexível é tão relevante que, afinal, compensa. Eu acho que isso não deveria ser problemático. E aqui no Chile, inclusive, para reverter um pouco esse problema, se arrumaram as competências territoriais em função de estruturas diversas. Por exemplo, que antes eram juízes da mesma comarca pequena, eles juntaram no norte do país 2, 3 comarcas pequenas que tinham 3 juízes e agora ficou só uma comarca com um juiz. Isso é perfeitamente possível, mas isso é uma questão de gestão, né? dos engenheiros, eu acho, da implementação do processo. Perfeito. Não, isso aí, assim, isso que você falou me deixa feliz, porque é o nosso argumento, né? Vamos completar, vamos fazer concurso, vamos ter mais juízes. Enquanto não tiver juiz, nós vamos reestruturando e remanejando pessoas. Isso é uma questão de logística, de gestão de pessoas. Não é questão jurídica, é exatamente isso. Uma outra pergunta que me veio agora aqui, e a gente já está caminhando para o fim, Eduardo, já vou te deixar para a gente passar para despedir. Qual é o momento e quem faz o juízo de admissibilidade da denúncia? Né? Você falou que tem a formalização da investigação e depois tem o oferecimento da denúncia.
qual é o momento e como que é a decisão de formalizar? Tipo, aceitei, você aceitou. Quem aceita? Qual o juiz e em que momento é essa formalização? Bom, o modelo nosso tem elementos acusatórios muito puros, né? Isso, e em consequência, não existe o juízo de admissibilidade da formalização, da denúncia ou da acusação. Por quê? Porque na lógica acusatória, o dono da imputação, da formalização, da denúncia, da acusação, tanto faz o nome, é só o Ministério Público. O juiz não tem poder sobre isso. Em consequência, eu não posso admitir ou rejeitar a formalização do Ministério Público. Qual é o controle que eu faço em relação à formalização, à denúncia do Ministério Público? As medidas cautelares. Se a formalização do Ministério Público fosse faticamente fraca, não tem sustento, aquele promotor vai para casa sem nenhuma medida cautelar. Esse é o controle de admissibilidade relevante. 5 segundos.